Quando a gente começa a fazer uma identidade de quem a gente começa a ser depois de um tempo, ela é muito simples. Queria contar uma história. Por muitos e muitos anos, eu acho que eu venho passando por alguns processos na vida. E eu dei como logo, inclusive, da minha página, Minha Vida com Deus. E eu tenho cada história para contar. E às vezes eu acho que ele fica me provocando para contar todas as coisas. E aí ontem eu recebi uma palavra dizendo assim: filha, você tem que contar as coisas que aconteceu contigo. Porque muitas vezes as coisas que aconteceram comigo pode ser a salvação para outra pessoa. Eu posso trazer um alívio para o seu dia, um alívio para aquilo que você está vivendo, ou por algo que você talvez tivesse sofrido algum dia. E é assim que ele vai agindo. Hoje eu encaro as coisas com tanta descontração, com tanta fé, liberdade. É só um momento, sabe? Alguns anos atrás, eu estava trabalhando, inclusive com uma promotora. Estava numa loja, numa farmácia, fazendo uma demonstração, uma apresentação de um produto que era Biang, coisa para pele maravilhosa, inclusive. Eu faço essa parte de vendas e eu quero ensinar isso um pouquinho para vocês lá na frente. Estou me preparando, inclusive, para muita coisa, porque eu tenho alguns projetos que ele me deu. E aí, nesse dia, eu tava nessa farmácia, eu tava tão atordoada, muita coisa pra fazer e tal, e já era noite. Meu ex-marido ficava me ligando, querendo voltar pra casa. Gente, eu não tinha vontade nem de voltar pra casa, vocês querem saber? Isso já deve ter acontecido com vocês algumas vezes. Naquele dia, eu saí com um carro que tava na garagem dessa farmácia. Gente, eu bati o meu carro exatamente no carro do dono da farmácia. Olha o desespero que eu tava de ir embora, porque até a promotora que tava comigo precisava ir embora, porque ela também tinha uma criança com uma sensibilidade, digamos assim. E aí eu saí dali, catei o telefone, liguei pro cara e falei: meu, bati no seu carro, me perdoa, me desculpa, mas eu preciso levar a promotora. Eu tava tão estressada, gente, mas eu tava tão estressada. E nos momentos que a gente fica muito estressado, a gente acaba fazendo besteira, sabe? Não vale a pena. Mas eu entendia que era só um carro, mas que eu ia dar um jeito no carro dele. Claro, todo mundo é humano e passa esse tipo de coisa na cabeça, é muita frustração às vezes. E aí começou a subir tanta ansiedade dentro de mim, uma mágoa, parece que um tormento, sabe? E eu peguei a estrada e eu precisava levar ela até o Taboão. Mas eu tava preocupada porque eu ouvi um barulho do meu carro. E o para-choque tinha soltado na parte de trás. Eu tinha um Ka Sedan na época. Gente, maravilhoso esse carro. Pra quem teve, sabe. E nesse momento que eu tava indo, eu deixei essa pessoa lá no Taboão. Um amigo meu me ligou, inclusive, perguntando se eu estava bem, porque até o próprio dono da farmácia perguntou, né, ligou pro meu outro parceiro para falar: olha, liga para ela, porque ela saiu daqui toda, né, desconcertada, nervosa e tal. Enfim, ele me ligou e foi falando comigo para poder me acalmar e tudo mais. E nesse meio momento eu acabei mandando uma mensagem pro meu ex-marido dizendo que o que tinha acontecido. Posso falar uma coisa? Maridos ou esposas também, é só uma batida. Então, se por um acaso isso acontecer com a sua esposa, não pergunta do carro, não. Pergunta dela, se ela está bem. O carro vai pro conserto, mas aqui, ó, e aqui, são os barulhos que a gente carrega, sabe? Não pergunta do carro, só pergunta se ela está bem. E foi aí que a pessoa errou de novo. E aí eu cheguei no Taboão. Deixei a pessoa, parei o meu carro, meu amigo me deu uma instrução, falou pra mim: aperta, né, o para-choque
E como eu tinha operado minha mão, eu não tinha muita força, né? Eu sou PCD, inclusive, mas eu tenho, graças a Deus, minhas mãos, mesmo ter caído meu ombro, a gente sobrevive todos os dias. E aí eu parei o meu carro, sabe? Sei lá como eu parei o meu carro. E aí eu ficava olhando e pensando, meu Deus, o que eu faço? Como é que eu vou apertar isso? Eu não tenho forças. E de repente, do nada, subiu um senhor, né? Cabelo meio longo, magro, alto e uma madeira no ombro. Parou do meu lado e falou assim, você precisa de ajuda? Eu olhei, estranho a gente até receber esse tipo de visita, né? Digamos assim. E eu falei assim, moço, eu bati o carro, tô nervosa, eu não consigo prender isso aqui. Meu amigo falou que eu preciso prender, porque se eu pegar o rodoanel, e eu ia pegar a estrada, né, pra poder voltar, e era tipo 8 horas da noite, 9 horas da noite, e se algum carro viesse atrás, e conforme o vento fosse batendo, esse para-choque poderia voar e acertar outra pessoa. E eu poderia machucar outra pessoa, e não era isso que eu queria. E aí aquele senhor tava lá do lado, falou assim, posso ver pra você? Eu falei, nossa, claro, preciso de ajuda, porque eu não posso aceitar uma bênção que tá vindo. Ele catou a madeira, e eu achava muito estranha aquela madeira, né? E ele colocou no chão na maior passividade do mundo. Ele abaixou, ele olhou, e eu ficava ali, só conversando. Aí do nada, eu falei pra ele, moço, qual o seu nome? Porque eu sempre gosto de saber o nome das pessoas. Acredite ou não. Ele olhou pra mim e falou assim, Jesus, minha filha. Aí eu não sabia se eu ria. E aí eu pensei, e até falei alto, nossa, Deus mandou Jesus pra cuidar de mim. Que lindo o seu nome, hein? Maravilhoso o seu nome, eu falava pra ele, né? E pensava, Jesus, Jesus, você veio pra mim, que lindo. A gente parece criança, né? Não importa a idade que a gente tenha, para Deus a gente sempre vai ser criança, gente. A gente não sabe tudo, nós somos só seres humanos que viemos aqui nesse mundo, sabe pra quê? Para um experimento, para a gente se autoevoluir a todo tempo. A gente precisa aprender, ter conhecimento, buscar experiências, porque são as experiências que a gente tem na vida que faz a gente conquistar todos os dias, que faz a gente ser melhor todos os dias. E tudo aquilo que a gente coloca dentro da gente, a gente leva para as pessoas, assim como eu tô trazendo essa história para você. Se você pensa que o mundo espiritual não existe, sim, existe. Quem disse que Deus não estava ali naquele momento? Sim, ele estava. Muito engraçado foi o nome que apareceu para mim, não é mesmo? Isso é incrível. Naquele momento, eu voltei para casa feliz. Mas eu andava assim durante muitos anos da minha vida tão angustiada, com tanta mágoa no coração, tantas coisas acontecendo dentro do meu casamento, e eu indo para a igreja, voltando, pedindo explicação e tudo mais. Só que chega um momento que o veneno é tão grande que você não tá suportando mais, sabe? Quando a gente não suporta mais é porque não é pra ser. Tá dando muito errado. Deus não gosta de coisas erradas, sabia? Muito menos ele gosta de quebrar uma família. Ele gosta de consertar. Mas eu já tava anos e anos tentando consertar algo que já não tava se encaixando. É como se fosse uma xícara que a gente quebra e a gente cola, mas aquela rachadura continua ali. Então, por mais que a gente pense em perdão, perdão vai muito além daquilo que você imagina, mas é algo muito simples. Da outra vez, inclusive, falei sobre o perdão. Mas se você não aguenta aquilo que vem acontecendo, liberta. Vai ser feliz, deixa o outro também ser feliz. E naquele momento que eu peguei a estrada para voltar para casa, eu fiquei pensando sobre muitas coisas. E por que Jesus estava ali?
porque era esse o seu nome. Assim como o meu nome também é Ruth, olha que incrível. Assim como ele me chamou o ano passado dizendo que ele era meu pai. Assim como pode ter acontecido com vocês também. Sempre vai ter um momento. Naquele momento eu tava lá no Rodoanel e foi a primeira vez que eu pensei, não quero mais entrar debaixo de um caminhão. A gente pensa isso, sabia? Pensa. E tá tudo bem. Às vezes a gente não tem nem com quem conversar, mas eu voltava para casa todos os dias, conversava com Deus. Eu colocava uma música, eu cantava, e eu me elevava, meu otimismo, alegria, e de repente eu chegava um balde de água fria. Naquele dia que eu fiquei pensando sobre todas as coisas que estavam me acontecendo, eu cheguei em casa e eu dei um basta. Naquele momento que eu dei um basta, eu dei um basta mesmo no meu casamento. Mas para mim foi libertador. E hoje eu entendo que ali começou um processo na minha vida. Um processo onde eu fui me reconhecer e reconhecer realmente a pessoa que eu estava vivendo. E até hoje eu tô vivendo esse processo. Foram dias longos, alguns dias curtos. Eu perdi muita coisa, eu perdi amigos, eu perdi algumas partes da minha família, do tempo que eu perdi de não estar ali, né? Eu vivi muitos anos com meus pais e hoje eu sinto falta deles, isso é normal, né? Mas a gente sempre tem que pensar que a gente tem uma possibilidade de viver de novo. Uma possibilidade da gente entender que tudo aquilo que talvez era para ser, não foi, e tá tudo bem. A gente não conhece tudo, né? Mas ele prepara o momento certo. Então, não vem aqui para poder falar para você desistir do seu casamento. Jamais falaria isso. Mas é a única coisa que eu quero é que você não desista de você. É de você que você não pode esquecer. Porque se você esquece de você, tudo que tá ao redor também quebra. Então, quando você resolver ter uma relação estável com alguém, até mesmo no próprio momento do casamento, observe, ouça, veja atitudes. E se as atitudes da outra pessoa, seja homem ou seja mulher, se não estiver de acordo com aquilo que você deseja para você, parte para outra. Às vezes a gente acaba ouvindo outras pessoas que estão ali ao nosso redor e aí a gente vai se levando. Não deixa a vida te levar. Não é assim que funciona. Vida leva eu. Dá tudo errado. Deus não é do errado. Deus faz dar certo. A sua vida para dar certo. Então, a partir de hoje, coloque o seu joelho no chão, olha para frente e fala assim: Deus, eu aceito você. Me guia. Jesus, se eu tiver que perdoar, me mostra que eu perdoo e a gente segue junto. E é tudo à base de otimismo. Quando a gente tem otimismo na vida, a gente vai longe, sabia? E eu tenho certeza que eu ainda tô nesse processo, assim como você. Talvez essa história não sirva para você, mas pode servir para outras pessoas. Então encaminha meu vídeo, encaminha essa história e eu vou começar a contar algumas histórias para vocês também. E logo mais eu vou começar a falar um pouquinho sobre vendas, porque eu sei que todo mundo quer dar um alívio, respirar. O ano de 2026 vai ser um ano maravilhoso, sabia? Um ano de ensinamentos. Olha, tem uma profecia que ele me deu hoje de manhã, que o ano de 2026 vai ser maravilhoso. Então aproveita. Vou ter muitas dicas para dar para todo mundo. Curte, compartilha e deixa seu like. E se quiser fazer qualquer tipo de comentário, pode fazer. Eu vou responder. Com certeza. Um abraço.